Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar um instante? Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através do canal da nossa paróquia, estamos celebrando a novena de Pentecostes e desde sexta-feira passada, tirando o domingo, porque celebramos a festa que era para ser na quinta, celebramos no domingo, porque a igreja transfere a ascensão do Senhor pela grandeza da festa para o domingo. Mas desde quando o Senhor subiu aos céus, isso é, quinta-feira, nós estamos mergulhando nas leituras onde mostram duas dimensões. A primeira dimensão que mostra a realidade dos apóstolos reunidos no cenáculo, recordando as palavras de Jesus, e a primeira leitura que sempre vai apresentando a força do Espírito que impele, que age, que faz alguma coisa. Então, é a expectativa e o que se concretiza. Toda essa semana nós podemos olhar o Evangelho, e olhando para o Evangelho, nós olharmos assim, como eles foram preparando o seu coração para que na força do Espírito pudesse acontecer verdadeiramente o Pentecostes. Uma coisa, e aqui eu parto do princípio de que o padre lá do mosteiro nos ensinava, quando a gente ia fazer a prova, ele dizia assim: olha, não adianta rezar agora ao Espírito Santo para iluminar, não. Porque ele vai até iluminar, porque não falta, ele sempre ilumina. O problema é que vocês não pôs nada na cabeça, né? Então, quer dizer, esse tempo de novena é o tempo de colocar das nossas cabeças as palavras que Jesus já disse. Que de novo ele vai dizer, eu quero escutar de novo. São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele vai falando de um processo muito interessante, porque ele parte da realidade que ele está se despedindo da comunidade. Na leitura de ontem nós escutamos ele falando, olha, eu não vou vos ver de novo. Ele está sendo preso. São Paulo está sendo preso por causa de Cristo. Os judeus que o perseguiam fizeram com que os romanos o prendessem, e ele vai apelando até chegar em Roma, e essa estratégia dele em apelar até chegar em Roma, era para que ele pudesse continuar pregando. Vamos deixar rolar, porque o testemunho está acontecendo. Quantas vezes a gente quer fugir das cruzes, né? E ele vai assumindo cruz após cruz, para poder testemunhar o nome de Jesus. Mas sigamos esse movimento, onde Paulo está falando com a comunidade de Éfeso, e aí ele está se despedindo deles, e hoje ele fala aos anciãos de uma realidade, olha, permanecei firme naquilo que eu vos ensinei, eu gastei lágrimas, suores, foi com muito amor a Deus que eu vos anunciei essa palavra. Eu sei que quando eu for, haverão lobos, eu sei que virão tentar vos roubar a palavra, eu sei que até mesmo do meio de vós surgirão aqueles que tentarão roubar, mas São Paulo fala uma coisa que ficou muito forte quando eu preparava a homilia de hoje: agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. São Paulo confia que toda a verdade revelada por Deus na palavra é o suficiente para que nós permaneçamos fortes. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que o que Deus tem que falar de novo para eu poder agir diferente? O que Deus tem que me surpreender? Ele já disse. Quem sabe nessa semana, sei que já estamos adiantados, domingo está chegando, mas Pentecostes é a vida toda, todo dia eu posso ter um novo Pentecostes. Ter o contato com a palavra e acreditar que essa palavra, ela é capaz de me manter firme. E ali São Paulo vai dando alguns conselhos, onde ele vai dizendo da questão, olha, essa palavra, juntamente com o movimento de desapego, vai dar certo.
porque ele parte desse movimento de falando a palavra, que a palavra já é a herança que vocês são santificados, e aí ele vai dizendo da vida dele: não cobicei ouro, não cobicei prata, ou veste de ninguém, vós sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Depois ele continua falando: em tudo vos mostrei que trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor que disse: há mais alegria em dar do que receber. A gente parte dessa homilia nessa realidade. As palavras de Cristo já são suficientes para que eu faça uma experiência com Deus. Essa experiência de Deus pede de mim um desapego e uma capacidade de ir ao encontro do outro. Fazer uma experiência com o Espírito só pensando em mim, não existe experiência no Espírito. O Espírito é dado, os dons são dados para a edificação da comunidade. E aqui vem um grande mistério, porque muitas vezes nós queremos: Espírito, vem, me faz forte, né? Me faz forte para quê? Para que eu consiga derrubar os meus inimigos, né? Quando eu estava fazendo o cerco lá na Nova Aliança, eu fiquei 1 ano lá na Nova Aliança, e toda vez que eu ia rezar o cerco, alguém colocava lá: espero que não seja ninguém que estava fazendo o cerco aqui, né? Mas vocês não vão saber, quem é fica quietinho, viu, se for alguém. Era uma senhora que falava assim, né? Eu peço a Deus nesse cerco, por intercessão de Nossa Senhora, que ela pise na cabeça da serpente Lúcia, que levou meu marido. Falei: meu Deus, vamos pedir para Deus curar nosso coração, né? Para que eu peço o poder de Deus? Para que eu estou pedindo o poder de Deus? Para que eu quero o poder de Deus? Nós vemos na Sagrada Escritura, no próprio Ato dos Apóstolos, onde os apóstolos vão caminhando, e na medida que eles vão caminhando, acontece que os discípulos, né, os diáconos começam a pregar, e o diaconário aí, bons pregadores, enquanto pregavam, um tal de Simão, o mago, falou: eu quero saber como é que você faz isso aí, esse negócio de milagre, esse negócio, eu quero fazer isso aí. Falou: não, você tem que aceitar Jesus Cristo na sua vida. Não, mas eu aceito, mas peraí, está chegando os apóstolos aí, Pedro e João chega, né? Quando Pedro e João chegam, Simão vai falar com eles: olha, eu estou sabendo que vocês têm um poder aí, vocês têm uma pegada nova, como é que funciona isso? Isso é só lá, viu, gente? Aqui não, a gente não vem buscar poder, não, a gente vem para rezar, a gente vem porque a gente está na presença de Deus todo dia. Não é porque eu vim buscar poder, eu estou sempre na presença de Deus. Mas Simão, o mago, falou: e quanto é para eu poder ter esse poder? Ah, não. Aí Pedro falou: não, aí não. Não, sai daqui. Quer pagar com dinheiro o sangue precioso do meu Redentor? Você acha que isso vende, é? Aí começa aquele negócio que a gente chama de vender. Simonia, vender o sagrado. Simonia, que vem de Simão, o mago. Por que o padre parte desse princípio? Porque eu preciso ter meu coração puro, para que Deus possa agir. Eu preciso dizer: eis que estou aqui, porque os discípulos naquela noite, eles no meio do medo deles, no meio da angústia deles, nas incertezas deles, eles só queriam experimentar aquilo que eles experimentaram na companhia de Jesus, a segurança que vem do céu. Eu só quero isso, a segurança que vem do céu. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu quero a segurança que vem do céu. E eu digo, meu irmão, se você se aproxima de Deus com um coração puro, desapegado, com um coração capaz de ir ao encontro do outro de uma maneira natural, Deus vai soprar um espírito de tal maneira que você vai virar uma pessoa totalmente diferente. Isso é uma verdade. E é assim que acontecem as coisas. Então, parte do princípio. São Paulo acreditava que a verdade do Evangelho era suficiente e a graça do Espírito. Ele faz um caminho de necessidade de desapego, necessidade de, mesmo nesse desapego, saber que o meu trabalho, o que ele está dizendo aqui, olha, ele construía tenda, Paulo construía tenda.
Ele fazia um caminho ele trabalhava onde ele pregava para poder conseguir o seu sustento e assim poder ajudar as pessoas. Tem hora que as pessoas começam a ajudar Paulo e Paulo fala: olha, eu fico constrangido com a ajuda de vocês, mas não posso deixar de receber porque eu sei que isso é um cuidado de Deus para mim também. Paulo não tem apego nenhum. Paulo só quer anunciar o Evangelho. Meu amado irmão, minha amada irmã, não vou pedir para você olhar para o lado, porque a gente não está aqui no meio dos carismáticos, mas olha para si então, é mais fácil olhar para o lado, mas olha para si então, e pensa, o Evangelho tem produzido um desapego em mim? O meu trabalho, a minha família, a minha condição social, o meu meio, para que serve? Serve para amar mais a Deus e para poder fazê-lo conhecido, porque senão não serve. Paulo deixava isso muito claro nas suas pregações. E essa realidade do desapego, ele trabalhava para poder não só produzir o suficiente para si, mas ser capaz de doar. O padre insiste nesse ponto, porque isso é um ponto que eu preciso entender. Se eu quero a graça de Deus, eu preciso estar com o coração puro. E aí, mesmo no meio dos meus medos, mesmo diante das minhas angústias, eu preciso dar mais um passo. Nos meus medos e nas minhas angústias, saber onde estar na presença de Deus. E é o que acontece no cenáculo, nessa novena. A novena de Pentecostes, ela vai acontecendo, e a igreja vai colocando a gente dentro do cenáculo, um tempo de oração maior, de recordação das palavras de Jesus, que vão inspirando em nós confiança, ao ponto de nós verdadeiramente nos doarmos. E desde ontem, essas palavras estão ligadas à oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando ao Pai, como um sacerdote no templo orava, mas de uma maneira espontânea dele. Ele começa louvando a Deus, glorificando a Deus, começa pedindo por ele, depois ele vai pedindo pelos seus, e assim acontece. O sacerdote, ele glorificava a Deus, depois ele rezava por si, pelos seus pecados, mas ele não tinha pecado, então Jesus não reza pelos seus pecados, e aí ele começa a rezar pelos seus, e para que os seus possam produzir frutos no mundo. É a estrutura da oração sacerdotal de Jesus. E o que é interessante nessa oração de hoje, que talvez nesse cenáculo que estamos também precisamos pensar. Jesus está pedindo para que sejamos consagrados na verdade. Sabe aquela palavra que Paulo falava que era suficiente? Que essa palavra esteja consagrada em mim. Que ela esteja dentro de mim, no mais íntimo de mim, de tal forma que ela tenha um lugar especial. É isso que Jesus pede para nós, que essa palavra da verdade, que é capaz de superar todo o entendimento e produzir frutos, ela esteja consagrada em mim. Para que seja assim? Para que nós possamos ser livres do maligno. Quem tem a palavra de Deus dentro de si, está livre do maligno, porque não se deixa seduzir por outras palavras. Quais são as palavras que estão guiando a minha vida? Quais são as palavras que estão guiando a minha vida? E ali nós vamos entendendo também que Jesus continua essa oração e ele vai falando também, o mundo não os aceitou porque eles não são do mundo. Não peço que o tireis do mundo, mas que o conserve guardando do maligno. Por que Jesus deixou a gente nesse mundo? Por que já não levou a gente embora então, já que a gente não é desse mundo, Primeira coisa você acredita que você não é desse mundo? Sabe quando falava na TV de ET? E você tem que dizer, sou eu? Eu sou esse ET, no sentido de que eu não sou desse mundo. Eu não penso como esse mundo. E quando se fala do mundo, e aqui vem a distinção, por que Jesus deixou a gente nesse mundo? Porque existe um mundo e um mundanismo.
O mundo foi criado por quem? Por Deus. O mundo é graça, o mundo é dom, mas o mundanismo desorganiza o mundo. Por isso que Jesus, ao vir a esse mundo, ele não teve outra missão senão dizer: olha, eu estou aqui para revelar o Pai, que deseja salvá-los através da remissão dos pecados, através do meu sacrifício, mas também deseja santificá-los de tal forma que vós, através da santificação, podem, na ação do Espírito, reorientar o mundo. Você acredita que a sua vida pode reorientar o mundo? Você acredita que o seu ser cristão, consagrado na verdade, é capaz de lutar contra o maligno e não somente ficar com escudo, mas usar uma espada que organiza as coisas? Eu acredito nisso, que a minha vida é isso. Porque para o cristão, eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo para fazê-lo mais de Deus. Esse mundo é de Deus, apesar que o maligno tenta agir, mas eu estou na graça de Deus, estando na graça de Deus consagrado na verdade, o maligno não tem força sobre mim, e eu começo a ser aquilo que Jesus disse lá atrás: luz e sal. As pessoas começam a olhar para mim e começam a perceber uma luz, um caminho, e também começam a encontrar sabor. Gostam de estar conosco. E aqui vem o exame de consciência, né? Eu tenho me percebido luz dentro de casa? Eu tenho me percebido sal? Padre, não, é 30 anos junto e não muda nada, né? Na verdade eu já quis queimar tudo. Se é luz eu queria ser fogo, para poder queimar tudo. Eu tenho sido luz, uma luz que mesmo diante de todo vento, mesmo diante de toda tempestade, insiste em brilhar. Como a gente começava aqui a missa, o diácono perguntou se estava aceso o círio. No começo ele estava, agora não está mais não. Não dava para ver direito, mas ele estava. Isso que é o grande problema às vezes, né? Quando a luz, o fogo está baixo, ele apaga fácil. Mas ele estava, na hora que o diácono falou, eu vi que brilhou assim, sabe? Fica aqui, mas está baixo aqui. Então quer dizer, às vezes ela não consegue ser tão vista, mas eu sei que o meu desejo de coerência com o Evangelho tem sido vivido a tal ponto que eu tenho sido uma luz. Eu acredito que lá no meu trabalho eu tenho sido uma luz, eu acredito que lá na minha faculdade eu tenho sido uma luz. Ou não, isso aí é coisa dos padres. Se isso é coisa dos padres, a gente já perdeu. Porque os padres não fazem a parte deles? Também. Mas porque eu não sou sozinho. Deus me deu uma comunidade, vocês. Talvez os padres tenham dificuldade, e aqui eu falo da dor do padre, é porque parece que a gente não quer brilhar lá fora. Parece que a gente quer ter uma experiência de Deus, parece que a gente quer cuidar do nosso mundinho, mas não parece que a gente quer fazer a diferença lá fora. Pense, o mundanismo faz isso com a gente. Pensar só no seu, no egoísta, no prazer, naquilo que te faz bem, né? Hoje você vai em alguns lugares aí, isso te faz, eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa falava, isso te faz bem ou não faz? Né? Falou que alguém perguntava para ele, né? Te faz bem isso? Aí ele falava, faz, então faz. E se eu disser sim, não faz? Não faz. Ué, mas como é que eu sei que é certo ou errado? Se você gosta ou não gosta, se você gosta, você faz, se você não gosta, você não faz. Mas e o meu filho, pergunta para ela qual é a consequência de se você fizer aquilo que tinha que fazer, que não tinha que fazer e fizer. O que vai ser? Parece que não tem consequência dos atos. É porque não tem consequência dos atos que o Brasil está como está. A política está como está, o mundo está como está, porque cada um tem pensado em si, e a minha preocupação é, se isso está lá em cima, é porque já está aqui embaixo, porque aqui embaixo não consegue mudar, a tal ponto que aqueles que estavam aqui embaixo agora estão lá em cima, vivendo o mundo que a gente vive.
Pensa, irmãos, e aqui vem a hora do exame de consciência, porque o que eu digo, eu quero ser consagrado na verdade. Eu acredito, e hoje eu peço a Deus a graça, de que o Espírito mova a nossa vida para entender que a verdade de Deus me basta. Eu estou nesse mundo para poder fazer a diferença, e fazer a diferença, gente, não é levantar não, que a gente fala, vamos fazer um manifesto, porque tudo agora é manifestação, tudo agora é comitê, não, começa a sorrir mais na rua, começa a perdoar mais o seu esposo, a sua esposa, isso faz a diferença, porque os seus filhos vão ver como vocês se amam dentro de casa, isso vai fazer a diferença. A gente quer fazer diferença, e quando a gente está na faculdade, a gente junta grupo, vamos lutar pelos pretos, vamos lutar pelos brancos, vamos lutar pelos os portadores de necessidades especiais, vamos lutar pelos gays, gente, vamos lutar pelo ser humano. Mas lutou por eles, então eu tenho o direito de lutar por mim. Está tudo errado. O Espírito provoca a unidade. A diversidade que existe se une. Que espírito tem movido as minhas revoltas interiores? Um desejo de união ou um desejo de reconheça a minha classe? Esse negócio de luta de classe não é nosso. Nós lutamos pelo amor no meio de nós. E novamente eu digo uma frase que eu já disse outras vezes: o cristão, ele não mata, ele morre. O cristão não fere, ele é ferido. O cristão não faz sangrar, ele sangra. Isso é ser cristão. Padre, mas os padres têm que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Comece invocando o Espírito Santo sobre a sua vida, sem interesse nenhum. Você quer fazer alguma coisa pelo mundo, quer fazer alguma coisa pela sua família? Diga: eis-me aqui, Senhor, como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade. Você quer ajudar a igreja? Seja de Deus. Você quer salvar o mundo? Seja de Deus. Você quer salvar a sua família? Seja de Deus, e deixa Deus conduzir a sua vida, que de fato nessa noite nós vamos prosseguir a nossa celebração, mas que no nosso coração comece a arder esse desejo de doar-se, porque a grande graça dos cristãos, imagina, todo o império de Roma, toda uma ideia diferente, todos outros deuses que existiam, aqueles homens foram capazes na sua simplicidade e na sua pobreza de mudar tudo. Por quê? Porque lutaram? Não, porque morreram, porque amaram, porque acreditavam na palavra. Senhor, visita-nos essa noite, dai-nos a graça da sua palavra, dai-nos a graça de acreditarmos, consagra-nos, Senhor, na verdade do seu evangelho, faz-nos tomar uma decisão necessária a partir de hoje, por renunciar ao mundanismo que vem entrando na minha família, que vem entrando na minha vida, no meu comportamento, nas minhas relações. Faz-me, Senhor, instrumento do seu amor nesse mundo. Senhor, não permita que eu desista desse mundo, mas ensina-me a amá-lo assim como tu amastes e derramastes a vida por ele. Ensina-me a permanecer amando aqueles que me fazem o mal, assim como tu foi capaz de viver isso. É isso, Senhor, que nessa noite pedimos da graça do seu Espírito. Senhor, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos uma vida melhor que os outros, nós só queremos perseverar na sua vontade. Nós só queremos, Senhor, fazer aquilo que vos agrada. Por isso, conduza a nossa vida nessa noite. Ensina-nos a viver na sua presença e cheios da sua graça, comungando do seu corpo e do seu sangue,
renova em nós a consagração. A nossa consagração batismal, a nossa consagração no matrimônio, no sacramento da ordem. Renova em nós, Senhor, o desejo de estar na sua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.